Estou olhando para o meu celular há 1 hora, tentando processar o que aconteceu. Meus dedos ainda tremem enquanto digito isso, mas preciso desabafar em algum lugar, mesmo que seja para estranhos na internet. Era aniversário da minha mãe e, como a filha obediente que sempre fui, apareci na casa deles com minha filha Lara, de 8 anos, carregando um bolo caseiro e presentes que tínhamos escolhido cuidadosamente juntas. Lara estava tão animada para dar à avó as meias floridas que comprou com o próprio dinheiro da mesada. Ela passou a semana toda falando sobre isso, ensaiando o que diria quando a vovó abrisse seu presente. Meu coração estava acelerado durante todo o caminho, como se já pressentisse o que estava por vir. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, mas eu continuava tentando, esperando que um dia as coisas mudassem. Quando chegamos à casa, imediatamente notei que algo estava estranho. Havia vários carros na garagem que eu reconheci. O SUV da minha irmã, a caminhonete do meu tio, o híbrido do meu primo. Estranho, já que minha mãe tinha me dito que eles estavam apenas tendo um jantar tranquilo, quando liguei ontem para confirmar nossa visita. Segurei a mão de Lara um pouco mais forte enquanto caminhávamos até a porta, tentando controlar a sensação de desconforto que crescia dentro de mim. Quando chegamos à porta, pude ouvir risadas e música vindo de dentro. Toquei a campainha 2 vezes antes do meu pai finalmente atender, parecendo ter visto um fantasma. Atrás dele pude ver decorações, balões e uma mesa cheia de comida parcialmente consumida. A celebração claramente estava a todo vapor. Ah, não pensávamos que vocês viriam, ele murmurou sem encontrar meus olhos. Meu estômago afundou quando percebi o que estava acontecendo. Eles já tinham feito a festa de aniversário, sem nos avisar. E não foi um acidente ou falha de comunicação. O olhar culpado no rosto do meu pai me disse tudo o que eu precisava saber. Eles nos excluíram deliberadamente. Excluíram a Lara de propósito. De novo. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, Lara tinha idade suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo. O pior foi ver o rosto dela cair quando percebeu. Seus olhinhos brilhantes de expectativa se apagaram num instante. Ela apertou o embrulho colorido com as meias contra o peito, como se tentasse proteger o presente que tinha escolhido com tanto carinho. O silêncio constrangedor foi quebrado por minha mãe, que apareceu atrás do meu pai com um sorriso tão falso que quase me deu náusea. "Ah, vocês vieram mesmo!" Ela exclamou como se não tivesse certeza, como se não tivesse planejado tudo isso. Entramos na casa como se fôssemos visitas indesejadas, convidados de última hora para uma festa que já estava terminando. Minha mãe nem se deu ao trabalho de nos apresentar aos outros que ainda estavam lá, comendo sobremesa e conversando alegremente. Minha irmã me viu e rapidamente desviou o olhar, fingindo estar muito interessada na conversa com meu tio. Típico dela, sempre cúmplice nas pequenas crueldades da nossa mãe. Foi quando notei o banner pendurado na parede da sala. Feliz aniversário, cercado por dezenas de fotos da família. Reconheci instantaneamente os rostos sorridentes da minha irmã, dos meus sobrinhos que Lara tanto admirava, do meu pai e até dos primos distantes que mal apareciam nos almoços de domingo. Mas não havia uma única foto da Lara. Nenhuma. Como se ela simplesmente não existisse no álbum de família. Como se minha filha fosse apenas um borrão que eles preferiam apagar da memória coletiva. Senti o sangue ferver nas minhas veias, enquanto contava mentalmente 6 fotos dos sobrinhos, 4 da minha irmã, 3 do meu pai com minha mãe, até mesmo uma da cachorra da família. Mas Lara? Era como se nunca tivesse nascido, como se nunca tivesse feito parte daquele círculo familiar que eu tanto me esforcei para manter unido. Lara soltou minha mão e se aproximou lentamente do banner, seus olhinhos curiosos percorrendo cada fotografia com atenção. Meu coração se apertou quando vi sua expressão mudar de curiosidade para confusão, e finalmente para uma compreensão dolorosa demais para uma criança de 8 anos. "Mamãe, eu não tô nas fotos?" Ela perguntou,
Sua voz pequena cortando o barulho das conversas ao redor como uma faca. O silêncio caiu sobre a sala por um instante, e pude sentir todos os olhares se voltando momentaneamente para nós, antes de rapidamente desviarem como se não tivessem ouvido nada. Ninguém disse uma palavra, nem uma explicação desajeitada, nem uma desculpa mal formulada. Absolutamente nada. Eu quis sumir naquele momento, desaparecer com minha filha e nunca mais voltar àquela casa cheia de falsidade e rejeição. Quis gritar com todos eles, jogar na cara deles cada momento em que fingiram que Lara não existia, cada aniversário em que esqueceram de mencionar seu nome, cada reunião familiar em que a trataram como um inconveniente. Mas, como sempre, engoli minha raiva e apenas sussurrei para Lara que, provavelmente, não tinham encontrado uma foto boa de nós. Uma mentira que doeu na minha garganta como ácido. Uma mentira que nem ela mais acreditava. O pior é que não era a primeira vez. Desde que Lara foi diagnosticada com epilepsia aos 3 anos, minha família começou a tratá-la diferente. No começo eram pequenas coisas, tão sutis que eu quase duvidava se estava mesmo acontecendo ou se era apenas paranoia minha. Um convite de aniversário que se perdeu no correio. A cadeira que, acidentalmente, não foi colocada à mesa durante o Natal. Os presentes genéricos sem nome nas embalagens. Com o tempo, a rejeição foi ficando mais evidente, mais descarada, como se eles nem se preocupassem mais em disfarçar. Lara tem crises severas desde o diagnóstico inicial, toma medicamentos, fortes que às vezes a deixam sonolenta ou um pouco confusa. Ela precisa de cuidados constantes, de atenção, de pessoas que entendam sua condição e saibam como agir quando uma crise acontece. É difícil, não vou mentir. Há dias em que mal consigo respirar de tanto medo, de tanta preocupação. Mas Lara é a criança mais doce, mais inteligente e mais corajosa que já conheci. Ela enfrenta tudo com um sorriso no rosto, mesmo quando percebe os olhares de pena ou de medo que recebe dos outros. O problema nunca foi a Lara, mas sim as pessoas ao redor que não conseguem ver além da condição médica. Minha mãe é a pior de todos. Uma vez a ouvi dizer a uma vizinha que Lara era estranha, que tinha algo errado com ela, como se minha filha fosse algum tipo de aberração, e não uma criança perfeitamente normal lidando com uma condição neurológica. Houve até aquela vez, logo após o diagnóstico, em que minha mãe me ligou para perguntar, com toda a seriedade do mundo, se epilepsia era contagiosa e se os outros netos poderiam pegar se brincassem muito com Lara. Tentei explicar, enviei artigos, sugeri grupos de apoio para avós de crianças com epilepsia. Tudo em vão. Nunca fizeram o menor esforço para entender, para aceitar, para amar Lara como ela merece ser amada. Em vez disso, optaram pelo caminho mais fácil: fingir que ela não existe, excluí-la sistematicamente de todos os momentos familiares importantes, tratá-la como um erro que eu cometi, e não como a pessoa maravilhosa que ela é. Já perdi a conta das vezes em que saímos de eventos familiares com Lara em lágrimas, confusa sobre por que a vovó mal falou com ela ou por que os primos não a convidaram para brincar. E eu, como a idiota que sempre fui, continuava voltando, continuava tentando, continuava esperando que um dia eles a aceitassem. O mais irônico de tudo isso é que, enquanto eles rejeitavam minha filha por um lado, por outro esticavam a mão para pedir minha ajuda financeira sem o menor constrangimento. Desde que meu pai perdeu o emprego, sou eu quem paga o financiamento da casa deles. Todo mês, religiosamente, transfiro o valor da parcela para evitar que percam o imóvel. Nunca atrasei um pagamento sequer, mesmo nos meses em que precisei apertar meu próprio orçamento para conseguir cobrir todas as despesas. Já são mais de 4 anos assim. Mais de R$80 mil em parcelas que saíram da minha conta para manter um teto sobre a cabeça de pessoas que não conseguem tratar minha filha com o mínimo de dignidade. E o pior é que nunca reclamei disso. Aceitei como se fosse minha obrigação, meu papel como filha. Como minha mãe gosta de dizer quando quer me fazer sentir culpada por qualquer coisa.
Aguentei calada as indiretas da minha irmã sobre como eu tenho sorte de ganhar bem, enquanto ela nunca ofereceu um centavo para ajudar nossos pais, mesmo tendo condições para isso. Suportei os comentários do meu pai sobre como eu devo isso a eles por terem me criado, como se existisse uma dívida a ser paga pelo simples fato de terem cumprido sua obrigação como pais. O pior é que, mesmo pagando as contas deles, nunca recebi um mínimo de consideração quando se trata da Lara. Continuaram a excluí-la, a ignorá-la, a tratá-la como um fardo que eles são obrigados a tolerar ocasionalmente. Nas raras vezes em que mencionei o assunto, recebi de volta acusações de que eu era muito sensível, que estava exagerando ou que Lara precisava aprender a lidar com as diferenças. Como se o problema fosse dela. Como se uma criança de 8 anos tivesse que desenvolver uma couraça emocional para aguentar o desprezo da própria família. Eu engolia tudo isso e continuava transferindo o dinheiro todo mês, continuava aparecendo nos aniversários com presentes caros, continuava fingindo que éramos uma família normal e amorosa. Mas hoje algo mudou. Hoje, vendo o olhar magoado da minha filha diante daquele mural de fotos do qual ela foi deliberadamente excluída, algo dentro de mim se quebrou de forma irreparável. Hoje percebi que não existe mais volta, que não há mais como ignorar a crueldade silenciosa que vem acontecendo há anos. Hoje entendi que preciso fazer uma escolha definitiva entre ser uma boa filha para meus pais ou ser uma boa mãe para minha filha. E pela primeira vez na vida, não tenho mais dúvidas sobre qual caminho seguir. Ficamos na sala por cerca de 10 minutos, embora parecesse uma eternidade. 10 minutos de tortura pura, com Lara sentada quietinha ao meu lado no sofá, agarrada ao presente que ninguém se interessou em abrir. Ninguém falou diretamente com ela, nem uma palavra sequer. Nem mesmo um oi forçado ou um como vai à escola? Era como se ela fosse invisível, um fantasma que apenas eu podia ver. Minha mãe passou por nós várias vezes, servindo mais bebida ou levando pratinhos para a cozinha, sempre com aquele sorriso falso no rosto, sempre evitando olhar diretamente para Lara. Minha irmã manteve distância, ocupada em garantir que seus filhos, os netos perfeitos e saudáveis, estivessem sendo suficientemente admirados por todos. Os sobrinhos corriam pela casa, gritando e brincando como crianças normais fazem, passando por Lara como se ela fosse parte da mobília. Vi o olhar dela acompanhando os primos, aquele desejo silencioso de ser incluída, de ser apenas mais uma criança na festa. Em um momento, ela até ensaiou se levantar, talvez pensando em se juntar aos outros, mas pareceu mudar de ideia no último instante, provavelmente lembrando das outras vezes em que tentou e foi ignorada ou, pior, afastada, com alguma desculpa esfarrapada. O ponto mais baixo daquela visita aconteceu quando meu pai entrou na sala com uma bandeja de refrigerantes. Ele distribuiu os copos para todos, deliberadamente pulando nossa mesa. Quando finalmente se virou na nossa direção, não foi para oferecer bebida, mas para dar um aviso. Não encosta nos fios, tá? Ele disse para Lara, apontando para os cabos do som que passavam perto do nosso sofá. Como se minha filha fosse uma bomba relógio prestes a explodir, como se fosse um problema ambulante que precisava ser contido. O tom dele era o mesmo que alguém usaria para falar com um cachorro particularmente desobediente ou uma criança muito pequena e inconveniente. Lara apenas assentiu, os olhos fixos no chão, as mãozinhas apertando ainda mais o embrulho do presente. No colo, ela ouviu. Eu vi o impacto daquelas palavras no seu rostinho. Vi como seus ombros caíram um pouco mais, como ela se encolheu um pouco mais no sofá, tentando ocupar menos espaço, ser menos notada, menos problemática. Foi naquele momento que decidi que tínhamos ficado tempo suficiente, que não havia mais razão para prolongar aquele sofrimento. Levantei, peguei a mão de Lara e murmurei alguma desculpa sobre ter outro compromisso. Ninguém insistiu para que ficássemos, claro. Na verdade, quase pude sentir o alívio coletivo quando anunciamos que estávamos de saída. No caminho para o carro, Lara estava anormalmente silenciosa,
Geralmente ela fala pelos cotovelos, contando histórias, fazendo perguntas, observando tudo ao redor com aquela curiosidade infinita que as crianças têm. Mas desta vez, apenas caminhava, ao meu lado, os olhos fixos nos próprios pés, ainda segurando aquele maldito presente que ninguém quis abrir. Dentro do carro, ajustei o espelho retrovisor e vi seu reflexo no banco de trás, pequena, frágil, perdida em pensamentos pesados demais para alguém da sua idade. Quando já estávamos a algumas quadras de distância, ela finalmente quebrou o silêncio com a pergunta que eu mais temia ouvir. A pergunta para a qual eu não tinha uma resposta adequada, pelo menos não uma que não machucasse ainda mais. Vovó não gosta de mim, né? Ela disse, não como uma acusação, mas como alguém que finalmente reconhece uma verdade dolorosa que sempre esteve ali. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma aceitação resignada que partiu meu coração em 1000 pedaços. Como explicar a uma criança que sim, sua própria avó a rejeita por algo que ela não pode controlar? Como justificar a crueldade de adultos que deveriam protegê-la e amá-la incondicionalmente? Tentei formular alguma resposta, alguma mentira piedosa que pudesse amenizar o golpe. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Lara continuou falando. Ela levantou o embrulho cuidadosamente preparado, com o papel colorido e o laço torto que ela mesma tinha feito questão de amarrar. Acho que ela já tem igual, disse Lara, referindo-se às meias floridas que havia comprado com tanto carinho. E então, sorriu. Um sorriso pequeno, triste, cheio de uma compreensão que criança nenhuma deveria ter. Um sorriso que dizia que ela estava tentando me proteger, tentando me fazer sentir melhor sobre uma situação que era insuportável. Aquilo me partiu de uma forma que nunca imaginei ser possível. Foi como se algo dentro de mim, alguma fibra de respeito ou consideração que ainda mantinha por meus pais, simplesmente se despedaçasse naquele instante. Ver minha filha, tão pequena e inocente, tentando racionalizar a rejeição, tentando encontrar desculpas para pessoas que nem se davam ao trabalho de fingir que se importavam com ela. Foi demais. Naquele momento, enquanto dirigia para casa com as mãos tremendo no volante e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, tomei uma decisão. Uma decisão que havia adiado por anos, sempre esperando que as coisas melhorassem, sempre, dando mais uma chance, sempre me colocando em último lugar. Hoje seria diferente. Hoje marcaria o fim de um ciclo longo e doloroso de submissão e autossacrifício. Hoje eu escolheria minha filha, finalmente e sem reservas. E eles não estavam nem um pouco preparados para o que viria a seguir. Chegando em casa, mandei Lara tomar banho enquanto eu preparava um lanche para nós duas. Precisava desses minutos, sozinha, para organizar meus pensamentos, para respirar fundo e confirmar que estava realmente pronta para o que planejava fazer. Sentei à mesa da cozinha e abri o aplicativo do banco no celular. Naveguei até a seção de transferências agendadas e lá estava, o pagamento automático da parcela da casa dos meus pais, programado para dali a 2 dias. Era uma quantia considerável, quase 1/3 do meu salário mensal. Dinheiro que poderia estar indo para o tratamento da Lara, para uma poupança para sua educação futura, para melhorar nossa própria qualidade de vida. Dinheiro que eu enviava, religiosamente todos os meses, para pessoas que não conseguiam sequer tratar minha filha com um mínimo de dignidade, que a excluíam deliberadamente, como se ela fosse algum tipo de mancha na árvore genealógica da família. Fiquei olhando para a tela por vários minutos, o dedo pairando sobre o botão de cancelar agendamento. Uma parte de mim, aquela parte condicionada a sempre ceder, a sempre cuidar dos outros antes de mim mesma, hesitava. E se meus pais realmente perdessem a casa? E se minha família me odiasse para sempre? E se eu estivesse exagerando, deixando a emoção do momento nublar meu julgamento? Então ouvi a voz de Lara vindo do banheiro. Ela cantarolava baixinho enquanto se banhava, uma melodia simples e infantil. Aquela voz inocente me trouxe de volta, a realidade me lembrou do que realmente importava.
Com um movimento rápido e decidido, cancelei o agendamento da transferência, sem aviso prévio, sem consultar ninguém, sem pedir desculpas. Pela primeira vez na vida, fiz uma escolha consciente e deliberada a favor da minha filha, em detrimento dos meus pais. Foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros instantaneamente. Não havia culpa, não havia arrependimento, apenas a certeza tranquila de estar fazendo a coisa certa, finalmente. Aquele dinheiro agora iria para onde deveria ter ido desde o início, para cuidar da pessoa que realmente dependia de mim, que realmente merecia meu amor e minha proteção incondicional. Não seria mais usada como um caixa eletrônico por pessoas que não respeitavam o que eu tinha de mais precioso. Fechei o aplicativo e coloquei o celular de lado, com uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado. Sabia que haveria consequências, claro. Eles não aceitariam isso facilmente, não depois de anos me usando como muleta financeira. Mas, pela primeira vez, eu estava preparada para enfrentar a tempestade que certamente viria. Depois que Lara adormeceu, fiquei deitada na minha cama olhando para o teto por horas, repassando mentalmente os eventos do dia. A descoberta da festa secreta, o banner de fotos sem nenhuma imagem da Lara, o aviso rude do meu pai sobre os fios, a pergunta devastadora no carro e, finalmente, minha decisão de cancelar o pagamento. Era estranho como eu não conseguia sentir remorso ou culpa. Em situações anteriores, quando tentava estabelecer limites, sempre muito timidamente, acabava me sentindo terrivelmente culpada depois, como se estivesse cometendo algum tipo de traição imperdoável contra minha família. Ligava para me desculpar, voltava atrás, aceitava as migalhas de afeto que jogavam para mim em troca da minha submissão contínua. Mas agora era diferente. Havia um silêncio dentro de mim, um silêncio que não era de vazio ou confusão, mas de clareza absoluta. Como se todas as vozes que me faziam duvidar, que me enchiam de culpa e insegurança, tivessem finalmente se calado. Pela primeira vez em muitos anos, me senti limpa, como se tivesse lavado uma sujeira que vinha se acumulando na minha alma por tanto tempo que eu nem percebia mais que estava lá. A casa estava tão quieta que podia ouvir o tic-tac do relógio na parede do corredor e a respiração suave de Lara vindo do quarto ao lado. Esse silêncio pacífico, no entanto, contrastava com a certeza crescente de que a tempestade estava a caminho. Conhecia bem o modus operandi da minha família para saber que eles não deixariam isso passar. Em branco. Uma parte de mim esperava os telefonemas raivosos, as mensagens manipuladoras. Talvez até uma visita surpresa. Não por preocupação comigo ou com Lara, claro, mas pelo dinheiro que não viria mais. Sabia que o inferno iria desabar sobre minha cabeça assim que percebessem o que eu tinha feito. Mas mesmo essa certeza não conseguia abalar minha tranquilidade recém-descoberta. Era como se eu estivesse fortalecida por dentro, protegida por uma convicção que nunca tinha sentido antes. Estava pronta para defender minha decisão, para defender minha filha contra tudo e todos. Nada mais de meias palavras, de engolir insultos disfarçados, de aceitar migalhas. Eu havia finalmente me encontrado como mãe, como mulher, como pessoa digna de respeito. E nada do que eles dissessem ou fizessem poderia me fazer voltar para aquele lugar escuro de autonegação. No entanto, o que eu não esperava era que a reação viesse tão rápido e de forma tão explosiva. O telefone tocou pouco depois das 10 da noite. Era minha irmã. Respirei fundo antes de atender, me preparando para o que estava por vir. "Alô?", disse, mantendo a voz baixa para não acordar Lara. Do outro lado da linha, minha irmã não perdeu tempo com amenidades. "Você surtou?", ela disparou, sua voz uma mistura de raiva e incredulidade. "O pai tá aqui desesperado. O banco acabou de mandar mensagem avisando do cancelamento da transferência. Como você faz isso sem avisar ninguém?" Havia um tom acusatório em sua voz, como se eu tivesse cometido algum crime hediondo, como se tivesse traído um pacto sagrado. Como sempre,
Ela estava tomando partido dos nossos pais sem nem considerar meu lado da história. Típico. A mesma irmã que nunca contribuiu com 1 centavo para ajudar a família, mas que era rápida em me julgar quando eu finalmente disse basta. A mesma irmã que ficava em silêncio quando meus pais maltratavam Lara, que participava ativamente da exclusão da minha filha, que provavelmente ajudou a organizar aquela festa surpresa da qual fomos deliberadamente excluídas. Por anos, engoli minha raiva. Me desculpei pela inconveniência de existir e de ter uma filha que não se encaixava no molde perfeito que minha família tinha estabelecido. Mas não mais. Respirei fundo e respondi com uma calma que surpreendeu, até a mim mesma. Você sabia da festa? Perguntei simplesmente, ignorando completamente sua explosão sobre o dinheiro. Houve um momento de silêncio do outro lado, aquele tipo de silêncio revelador que diz mais do que 1000 palavras. Ela hesitou, e essa hesitação confirmou tudo o que eu precisava saber. Olha, eu sabia sim, mas achei que era melhor não convidar vocês porque poderia ser estressante para a Lara. Ela finalmente respondeu, sua voz agora mais controlada, como se estivesse tentando soar razoável e preocupada. Era a desculpa padrão que minha família sempre usava. Fazemos isso pelo bem da Lara, para protegê-la, para não estressá-la. Como se excluí-la sistematicamente de todos os eventos familiares fosse algum tipo de favor que estavam fazendo a ela. Como se o problema fosse a Lara, e não a incapacidade deles de aceitar uma criança que não se encaixava perfeitamente nas suas expectativas superficiais. Estressante para quem? Para ela ou para vocês? Questionei, deixando transparecer toda a amargura que vinha acumulando ao longo dos anos. Não estava mais disposta a aceitar aquelas desculpas esfarrapadas, aquelas justificativas que só serviam para mascarar o preconceito e a insensibilidade. Minha pergunta atingiu o alvo, porque minha irmã ficou em silêncio por alguns instantes. E então, sem responder, ela simplesmente desligou na minha cara. Nenhuma explicação, nenhuma tentativa de diálogo. Apenas fuga, como sempre faziam quando confrontados com a verdade incômoda de suas próprias ações. Após a ligação abrupta da minha irmã, fiquei inquieta, sentindo uma mistura de adrenalina e justificação. Sabia que aquela conversa era apenas o começo, que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Para tentar me acalmar, peguei o celular e comecei a navegar pelas redes sociais, um hábito quase automático quando estou ansiosa. Foi quando vi a notificação do WhatsApp. Várias mensagens novas no grupo Família. Hesitei por um momento antes de abrir. Aquele grupo era um símbolo de tudo o que estava errado na nossa dinâmica familiar. Um espaço onde todos fingiam que éramos unidos e felizes, onde postavam fotos sorridentes de reuniões das quais Lara e eu frequentemente éramos excluídas, ou nas quais éramos apenas presenças toleradas, nunca realmente bem-vindas. Respirei fundo e abri o grupo. Minha mãe havia postado 23 fotos da festa de aniversário. 23 momentos capturados daquela celebração sobre a qual ela tinha mentido para mim, dizendo que seria apenas um jantar tranquilo. Na legenda, escreveu: festa simples, mas cheia de amor. O cinismo daquelas palavras me atingiu como um tapa na cara. Que tipo de amor era aquele que excluía deliberadamente uma neta? Que tipo de amor se baseava em mentiras e exclusão? Continuei rolando a tela, vendo os comentários entusiasmados dos parentes. Família linda, escreveu uma tia. Deus abençoe, comentou outra. Ninguém parecia notar, ou se importar, com a ausência gritante de 2 pessoas daquela família linda. O mais doloroso foi percorrer todas aquelas 23 imagens e constatar que Lara não aparecia em nenhuma. Nem mesmo ao fundo, nem mesmo por acidente. Era como se tivessem tomado um cuidado especial para garantir que ela não fosse capturada em nenhum momento, que não houvesse nenhum registro de sua existência naquele evento familiar. Em algumas fotos, dava para ver espaços vazios ao redor da mesa, cadeiras não ocupadas onde poderíamos ter estado. Em outras, via-se minha mãe abrindo presentes com expressão de alegria.
Mas não o presente que Lara havia comprado com tanto carinho, que ela segurou no colo durante toda aquela visita constrangedora, esperando por um momento que nunca chegou. Ver aquelas imagens, aquela celebração da qual fomos tão meticulosamente excluídas, foi a confirmação final de que não havia mais volta. Não era apenas um mal-entendido, não era apenas insensibilidade momentânea. Era um padrão deliberado e cruel de exclusão que tinha se perpetuado por anos e que, se eu não fizesse algo, continuaria acontecendo, ferindo minha filha cada vez mais profundamente à medida que ela crescesse e entendesse melhor o que estava acontecendo. Meus dedos tremiam sobre a tela do celular enquanto eu encarava aquelas fotos, sentindo uma mistura de tristeza e raiva crescer dentro de mim. Aquela seria a última vez que permitiria que Lara fosse tratada assim. A última vez que fingiria não notar a crueldade velada da minha própria família. A última vez que me calaria para manter uma paz superficial que só beneficiava a quem me machucava. Continuei olhando para aquelas fotos por mais alguns minutos, deixando que cada imagem alimentasse minha resolução. Foi como se cada sorriso, congelado, cada abraço capturado do qual fomos excluídas, cada momento de celebração do qual participamos apenas como fantasmas invisíveis, fortalecesse minha determinação. Não era apenas raiva o que eu sentia, embora houvesse muita raiva também, mas uma certeza cristalina de que estava na hora de colocar um ponto final naquela situação. Digitei lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado, sem me permitir ser levada pela emoção do momento, embora meus dedos ainda tremessem ligeiramente sobre a tela. Obrigada por mostrarem quem realmente é família para vocês. A conta vocês que lutem agora. E minha filha nunca mais vai ser humilhada por nenhum de vocês. Reli a mensagem várias vezes antes de enviar. Era direta, inconfundível em seu significado, sem margem para interpretações convenientes ou distorções. Não havia xingamentos, não havia ameaças explícitas, apenas a constatação de uma verdade que todos nós já sabíamos, mas que eu, por tanto tempo, me recusei a aceitar completamente. Pressionei enviar, e imediatamente depois, antes que pudesse ver qualquer reação ou resposta, saí do grupo. O coração batia forte na minha garganta, uma mistura de nervosismo e alívio me invadindo ao mesmo tempo. Coloquei o celular de lado e fui até o quarto de Lara. Ela dormia profundamente, a expressão serena, sem nenhum traço da mágoa que havia presenciado mais cedo naquele dia. Observei sua respiração tranquila por alguns instantes, maravilhada com sua capacidade de encontrar paz mesmo em meio a tantas rejeições. Por quantas vezes eu tinha colocado as necessidades e expectativas da minha família acima do bem-estar da minha própria filha? Por quantos anos permiti que ela fosse tratada como menos importante, menos digna de amor e atenção? A culpa por ter demorado tanto para tomar uma atitude definitiva pesava em meus ombros, mas tentei afastá-la. O que importava era que finalmente havia tomado a decisão certa, ainda que tardia. Voltei para meu quarto e me deitei, sabendo que o celular logo começaria a explodir com chamadas e mensagens indignadas. Não me importava. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia em paz com minhas escolhas, alinhada com meus valores mais profundos como mãe. O que quer que viesse a seguir, e eu sabia que não seria fácil, eu estaria pronta para enfrentar. Porque agora, finalmente, tinha clareza sobre o que realmente importava. Proteger Lara, garantir que ela crescesse se sentindo amada e valorizada, mesmo que isso significasse romper laços com pessoas que eu, por tanto tempo, tentei desesperadamente agradar. Não demorou muito para que as reações começassem a chegar. Primeiro, uma enxurrada de mensagens privadas da minha irmã, alternando entre acusações de ingratidão e apelos emocionais sobre como eu estaria destruindo a família. Depois, mensagens da minha mãe, mais contidas, mas igualmente manipuladoras, insinuando que eu estaria tendo algum tipo de surto emocional e que deveria pensar melhor antes de tomar decisões precipitadas. Respondi a nenhuma delas. Não havia mais nada a ser dito, nada que pudesse ser resolvido com mais palavras vazias, ou promessas que nunca seriam cumpridas.
Anos de conversas esclarecedoras e tentativas de reconciliação não haviam mudado nada. Pelo contrário, a situação só piorou com o tempo, com a rejeição a Lara se tornando cada vez mais explícita, cada vez menos disfarçada. Eles tiveram inúmeras chances de agir diferente, de tratar minha filha com o respeito e o amor que ela merecia. Escolheram não fazê-lo. Agora teriam que lidar com as consequências dessa escolha. Coloquei o celular no modo silencioso e tentei dormir, sabendo que o dia seguinte seria ainda mais tempestuoso. E foi. Acordei com 17 chamadas, perdidas e mais de 30 mensagens não lidas. Ignorei todas. Preparei o café da manhã para Lara como em qualquer dia normal. Ajudei-a a se vestir para a escola e a levei como sempre fazia. Não queria que ela percebesse que algo estava errado. Não queria sobrecarregá-la com o peso daquele conflito familiar que, no fundo, existia justamente por causa da incapacidade dos meus pais de aceitá-la como era. Na volta da escola, finalmente decidi verificar as mensagens. A maioria era do mesmo teor das anteriores: culpa, manipulação, ameaças veladas. Mas havia uma que me chamou a atenção. Meu pai finalmente tinha entrado na conversa. Ao contrário da explosão emocional da minha irmã ou das insinuações manipuladoras da minha mãe, sua mensagem era direta e prática, revelando o que realmente importava para eles nessa história toda. Você não pode fazer isso. A casa ainda está no seu nome. Vai todo mundo se prejudicar. Foi só isso. Nem como você está? E nenhum vamos conversar sobre o que aconteceu. Nem mesmo uma tentativa de negar o tratamento que davam a Lara. Apenas a preocupação com o dinheiro, com a casa, com as consequências materiais da minha decisão. Aquela mensagem confirmou tudo o que eu já suspeitava. Para eles, eu não era uma filha ou uma pessoa com sentimentos legítimos. Era apenas um meio para um fim, um caixa eletrônico ambulante que garantia que continuassem vivendo confortavelmente enquanto tratavam minha filha como um inconveniente a ser tolerado. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos, absorvendo o peso da verdade que ela carregava. Finalmente, decidi que merecia ao menos uma resposta. Digitei simplesmente: problema de vocês. E enviei 3 palavras que encerravam: anos de submissão, de aceitação silenciosa, de sacrifícios não reconhecidos e muito menos valorizados. 3 palavras que declaravam minha independência emocional daquelas pessoas que, apesar dos laços de sangue, nunca realmente se comportaram como família para mim ou para a Lara. O telefone tocou quase imediatamente após eu enviar a mensagem. Era meu pai. Hesitei por um momento antes de atender, me preparando mentalmente para a conversa difícil que certamente viria. Alô? Respondi, tentando manter a voz firme apesar do turbilhão de emoções que sentia. Você não pode estar. Falando sério, ele começou, sua voz dura e autoritária. Aquele mesmo tom que ele usava quando eu era criança e ousava questionar suas decisões. Sabe quantas parcelas ainda faltam pagar? Sabe o que acontece se a gente atrasar? O banco vai tomar a casa. Havia uma nota de desespero por trás da raiva em sua voz, e por um breve momento, senti aquela pontada familiar de culpa começar a se formar. Era assim que eles sempre me controlavam, fazendo-me sentir responsável pelo bem-estar deles, como se fosse minha obrigação sacrificar minha vida, meus recursos e até mesmo a dignidade da minha filha para garantir que eles estivessem confortáveis. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, a imagem de Lara perguntando por que não estava nas fotos da família, a lembrança do seu rostinho caindo quando meu pai a advertiu sobre os fios, foram mais fortes do que qualquer manipulação. Eu sei exatamente quantas parcelas faltam. Tenho todos os comprovantes de transferência dos últimos 4 anos. O que vocês vão fazer a respeito disso não é mais problema meu. Respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. E desliguei. Após desligar o telefone, fiquei sentada à mesa da cozinha por longos minutos, olhando para o nada, processando o que acabara de fazer. Era real.
Eu realmente havia cortado os laços financeiros com meus pais e, consequentemente, os laços emocionais que me mantinham presa àquela dinâmica tóxica por tanto tempo. Sabia que a situação era complicada. O financiamento da casa estava no meu nome, o que significava que eu era legalmente responsável pelo pagamento. Mas também significava que eu tinha certas opções que eles provavelmente não imaginavam, que eu consideraria. Poderia pedir a retomada judicial por inadimplência, se assim decidisse. Não era um caminho que eu queria seguir imediatamente. Afinal, por mais magoada que estivesse, não desejava ver meus pais literalmente na rua. Mas era uma possibilidade, uma carta na manga que me dava certo poder naquela situação aparentemente desequilibrada. E o mais importante, eu tinha tudo documentado. Cada transferência bancária dos últimos 4 anos, cada mensagem implorando por mais dinheiro, cada conversa sobre como o financiamento era uma responsabilidade compartilhada da família, embora apenas eu arcasse com os custos. Guardei meticulosamente cada comprovante, cada evidência, talvez inconscientemente sabendo que um dia precisaria de provas concretas da minha contribuição. A dinâmica havia mudado completamente. Por anos, fui a filha obediente que aceitava o papel de provedora sem receber nada em troca além de críticas e exclusão. Agora, era apenas a credora, a pessoa cujo nome estava no contrato, a detentora do poder de decisão sobre um aspecto crucial da vida deles. Não era uma posição confortável. Nunca quis ter esse tipo de controle sobre ninguém, muito menos sobre meus próprios pais. Mas também não podia mais continuar financiando pessoas que tratavam minha filha como um erro, uma inconveniência, uma mancha na imagem perfeita de família que tanto se esforçavam para manter. Se eles me viam apenas como um recurso financeiro, então era assim que eu agiria. Friamente, calculadamente, considerando apenas meus próprios interesses e os da Lara. Se para eles os laços familiares se resumiam a transações financeiras e aparências sociais, então eu jogaria segundo essas regras. Não mais me deixaria consumir pela culpa ou pelo desejo desesperado de aprovação. Não mais aceitaria migalhas de afeto em troca de sacrifícios enormes. Não mais permitiria que Lara crescesse vendo sua mãe ser explorada e humilhada por pessoas que deveriam amá-la e respeitá-la. A mudança era assustadora, mas também libertadora. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha controle sobre minha própria vida, sobre minhas próprias escolhas. O silêncio durou menos de 1 hora. Estava ajudando Lara com a lição de casa quando o celular vibrou com uma notificação de mensagem. Era minha mãe. Não um texto, mas um áudio. Hesitei antes de dar play, olhando para Lara concentrada em seus exercícios de matemática. Decidi escutar ali mesmo, no volume mais baixo possível, apenas para saber do que se tratava. Assim que o áudio começou, percebi que foi um erro. A voz da minha mãe estava embargada pelo choro. Um choro que, após anos vivendo com suas manipulações, eu reconhecia como forçado, teatral, calculado para provocar exatamente a reação que ela desejava. "Você vai mesmo deixar a gente sem casa?" Ela soluçava na gravação. "Tudo por causa de uma criança doente que não entende as coisas?" Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Não apenas pela crueldade explícita, mas pela confirmação, final de tudo o que eu já suspeitava. Eles realmente viam Lara como menos merecedora de amor e respeito por causa de sua condição. No calor do momento, em um impulso que mais tarde eu questionaria, fiz algo que talvez não devesse. Reproduzi o áudio no viva voz, aumentando o volume. Foi instintivo, como se alguma parte de mim precisasse que outra pessoa testemunhasse a crueldade que eu vinha suportando sozinha por tantos anos. Lara levantou os olhos do caderno, seu lápis parando no meio de uma equação. Seu rostinho se contraiu em confusão enquanto ela ouvia a voz da avó. Aquela mesma avó que mal falava com ela, que a excluía de fotos e celebrações, chamando-a de criança doente que não entende as coisas. Vi seus olhos se encherem de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza ou mágoa como eu esperava.
Eram lágrimas de uma compreensão dolorosa demais para seus 8 anos. Arrependi-me imediatamente de ter deixado ela ouvir aquilo. Quis protegê-la da verdade, preservar pelo menos a ilusão de que sua avó a amava do seu jeito distante e estranho. Mas era tarde demais. O áudio continuou, com minha mãe detalhando todas as dificuldades que enfrentariam se perdessem a casa, como eu estava sendo cruel e ingrata depois de tudo o que eles fizeram por mim, como eu estava colocando uma criança problemática acima da própria família. Cada palavra era como uma faca, expondo em detalhes cruéis o que eles realmente pensavam sobre Lara, sobre mim, sobre nossa relação. Quando o áudio finalmente terminou, houve um momento de silêncio absoluto na cozinha. Lara me encarava com seus grandes olhos castanhos, agora transbordando de lágrimas silenciosas. Eu não sabia o que dizer, como consertar o que acabara de acontecer, como protegê-la de uma verdade que eu mesma havia impulsivamente exposto. Tá tudo bem, mamãe. Lara finalmente quebrou o silêncio, sua voz pequena, mas surpreendentemente firme. A gente pode fazer outra família. Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade e sabedoria por uma criança de apenas 8 anos, me atingiram com uma força avassaladora. Deixei as lágrimas que estava segurando escorrerem livremente pelo meu rosto enquanto me aproximava dela e a abraçava com toda a força que tinha, como se pudesse protegê-la retroativamente de todos os anos de rejeição e humilhações sutis. Me desculpa, sussurrei em seu cabelo, sem saber exatamente pelo que estava me desculpando. Se por ter deixado ela ouvir o áudio cruel, se por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto, se por todos os anos em que priorizar meus pais significou, de certa forma, negligenciar suas necessidades emocionais. Lara se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar em meus olhos, e sorriu através das lágrimas. Não precisa pedir desculpa. Eu já sabia que a vovó não gosta de mim. E tá tudo bem porque você gosta, e isso é o que importa. A maturidade daquela resposta me deixou sem palavras. Como uma criança tão pequena, que já enfrentava tantos desafios por causa de sua condição médica, podia ter tanta clareza emocional, tanta capacidade de perdoar e seguir em frente? Naquele momento, abracando minha filha na cozinha de nossa pequena casa, senti algo mudar profundamente dentro de mim. Pela primeira vez na vida, me senti mãe inteira, sem reservas, sem culpas, sem aquela sensação constante de estar dividida entre meus papéis de filha e de mãe, e ao mesmo tempo percebi que não era mais filha de ninguém. Pelo menos não no sentido emocional da palavra. Os laços que me prendiam aos meus pais, já tão desgastados por anos de decepções e feridas não cicatrizadas, haviam finalmente se rompido por completo. Não havia mais aquela necessidade desesperada de aprovação, aquele desejo quase infantil de que um dia eles me veriam, me valorizariam, me amariam do jeito que eu sempre sonhei. Era uma sensação estranha, uma mistura de luto por algo que nunca realmente existiu e libertação de um peso que carregava por tanto tempo que já nem percebia mais sua existência. Lara e eu permanecemos abraçadas por um longo tempo, como sobreviventes de um naufrágio que finalmente avistam terra firme. Éramos apenas nós duas agora. E pela primeira vez, isso não parecia assustador ou solitário. Parecia certo. Parecia suficiente. Parecia o começo de algo novo e muito mais saudável do que tudo o que deixávamos para trás. O restante do dia transcorreu com uma calma surreal. Terminamos a lição de casa, preparamos o jantar juntas, assistimos a um episódio do desenho favorito de Lara antes de ela ir dormir. Rotinas simples, momentos cotidianos que de repente pareciam carregados de um significado especial. Era como se cada pequeno gesto, ajudá-la a escovar os dentes, ler uma história antes de dormir, beijar sua testa e desejar bons sonhos, fosse uma afirmação silenciosa do nosso pequeno núcleo familiar, da nossa suficiência como família de 2 pessoas. Depois que Lara adormeceu, sentei-me na sala escurecida,
apenas com o abajur aceso, e refleti sobre tudo o que havia acontecido. Aquele dia marcou duas descobertas dolorosas. O dia em que minha filha percebeu claramente que era rejeitada pela própria avó. E o dia em que eu finalmente aceitei que nunca fui realmente amada pelos meus pais. Apenas tolerada enquanto fosse útil, enquanto não causasse problemas, enquanto me mantivesse dentro dos limites estreitos do que eles consideravam aceitável. Era uma verdade amarga de engolir, mesmo depois de tantos anos de evidências acumuladas. Mas havia também algo libertador nesse reconhecimento, como se nomear a realidade me permitisse finalmente deixá-la para trás e seguir em frente. Meu celular continuou vibrando com mensagens e ligações ao longo da noite, mas não atendi nenhuma. O que mais havia para ser dito? Eles deixaram claro, em palavras e ações, o que pensavam sobre mim e sobre Lara. Eu deixei claro que não financiaria mais sua rejeição, que não pagaria pelo privilégio de ser maltratada, que não compraria migalhas de afeto à custa da dignidade da minha filha. As linhas estavam traçadas, as escolhas feitas. Haveria consequências, claro. Questões práticas a resolver sobre o financiamento, possíveis confrontos, talvez até medidas legais. Enfrentaria tudo isso quando chegasse a hora. Por enquanto, me permitia sentir apenas o alívio de ter finalmente quebrado o ciclo de abuso emocional e financeiro que me prendia há tantos anos. Porque agora eu sabia, com uma certeza absoluta e inabalável, quem apaga minha filha não existe mais para mim. Quem a rejeita, quem a humilha, quem a trata como menos merecedora de amor por causa de sua condição, não merece lugar na nossa vida. Somos apenas nós duas agora. E isso não apenas basta. É exatamente como deve ser. O importante é que eu agora estou bem, e isso é o que realmente importa.